o trabalho, mais uma coisa que o ser humano inventou que hoje ninguém mais gosta de fazer, se é que algum dia alguém gostou de trabalhar, né? E bem, esse vídeo aqui não é um papo de história, não é uma aula de economia e muito menos sobre a nossa sociedade capitalista. Afinal, eu acredito muito que o ambiente é algo que a gente precisa saber que existe e que influencia a nossa vida, mas nós precisamos aprender a lidar com a regra do jogo. E é por isso que eu não acredito no comunismo. Tá, beleza, brincadeiras à parte. O tema desse vídeo vai ser como você pode lidar com fatores internos e externos para melhorar a qualidade do local onde você trabalha ou do trabalho que você oferece. Então, sem muita enrolação, eu comecei listando alguns problemas externos que você pode encontrar e que, na verdade, eu encontrei em alguns empregos que eu já tive. Mas antes, eu vou contar um pouco da minha história, porque sem um contexto não tem nem como a gente ter um ponto de partida, certo? Tá bom. Em 2020, eu comecei trabalhando como Ajudante geral. designer em uma farmácia de manipulação aqui da minha cidade. E foi lá onde eu identifiquei o primeiro fator que faz com que você odeie o seu trabalho. Falta de liderança. No meu primeiro emprego, eu era um designer júnior, onde eu fui contratado para realizar algumas correções em rótulos de produtos que os médicos mandavam para fazer as receitas dos pacientes. Vamos lá, colocando algumas considerações. É um trabalho importante, certo? Afinal, se um rótulo for errado, as pessoas vão consumir aquele produto de uma maneira errada e isso pode prejudicar elas. Ok, eu via sentido no meu trabalho, porém, eu não tinha um direcionamento de como eu iria fazer aquilo, qual era o padrão que aquilo precisava ter para ser executado. E assim, quando você entra em um novo ambiente, você precisa de auxílio, e o papel de dar este auxílio é o do líder da equipe. E não me entenda mal, eu não estou falando que a proatividade não era algo que eu precisava executar naquele momento. O grande problema que eu realmente fui perceber é que empresas que não têm bons líderes acabam apenas prejudicando quem irá prestar aquele serviço para uma engrenagem muito maior. Ou seja, se você tem um líder de um departamento que ele não sabe realmente liderar um conjunto de pessoas, aquelas pessoas, elas uma hora ou outra vão parar de gostar do trabalho e simplesmente vão começar a cometer erros, ficar desmotivadas, pedir a conta, enfim, causar problemas para o funcionamento da empresa. Outro ponto que é bem semelhante, mas eu posso abordar ele de uma forma um pouco diferente aqui, é a questão da estrutura da empresa e da organização dela como um todo. E aqui eu não falo sobre os líderes, mas sim a forma geral de organização de uma empresa. As empresas que eu trabalhei foram pequenas e médias empresas. Eu trabalhei apenas na farmácia de manipulação como CLT e o resto foi tudo como prestador de serviço que eu abri um MEI, etc. Nossa, cara, mas agora eu até lembrei que o meu segundo emprego, eu não era MEI, eu era obrigado a ir trabalhar na empresa. E assim, cara, de verdade, aquele foi de longe o pior emprego que eu tive na minha vida. Eu cruzava a cidade de bike pra ganhar menos do que eu ganhava quando eu era CLT. A carga horária era de um estágio, então isso até que era justificável. Só que em nenhum momento era justificável eu ter que ir até a empresa. Ou seja, o puro suco do emprego informal que tem crescido bastante aqui no nosso paísão, né? O Bostil é foda. Então veja só, olha como a organização dos locais aonde eu estava trabalhando era completamente algo amador. Você pode estar pensando que isso só acontece em empresas pequenas, mas eu tenho um exemplo muito forte que é o exemplo da minha namorada. Ela trabalha em uma multinacional e ela relata que esses problemas de liderança, eles são muito recorrentes, porque se você parar para pensar, quanto maior é a empresa, mais difícil fica manter a qualidade dos processos. E de modo geral, os problemas que empresas pequenas enfrentam, departamentos de empresas grandes que funcionam basicamente como uma empresa pequena, eles também acabam se repetindo. Bem, agora que eu pontuei alguns fatores externos, vamos partir para a parte mais importante, que eu acredito que é onde nós temos mais controle das coisas, que seriam os fatores internos.
Muito provavelmente você já deve ter passado por alguma fase da sua vida que você se viu sem propósito de nada. E o propósito, ele é muito importante para nós continuarmos fazendo coisas e também chegarmos a um objetivo. Até porque não existe propósito sem objetivo. E como nós sabemos, né, na nossa sociedade capitalista, o trabalho, ele é algo que te traz algum fruto, algum benefício. Então, a falta de propósito, ela realmente pode estar te impedindo de alcançar esses objetivos. E uma dica simples que eu poderia dar para você, mas ela não é uma dica rápida de ser implementada. É algo que você vai precisar fazer um exercício de introspecção, vai precisar pensar mais consigo mesmo. Talvez isso leve um tempo, né? Você precisa ter novas experiências, etc. Eu não sei como é a sua vida, cara. Então, assim, o máximo que eu posso fazer é te dar uma dica e falar do que funcionou pra mim. E eu sei que geralmente quando eu estou meio que sem propósito, sem objetivo, eu gosto de imaginar cenários de coisas que eu não faria. Ou seja, eu pego tudo aquilo que eu não gostaria pra mim, porque aí automaticamente eu começo a exercitar a minha imaginação de como eu gostaria que as coisas fossem. E essa lógica é muito mais efetiva porque quando você pensa em algo que você não gostaria de fazer primeiro, automaticamente cenários mais positivos começam a serem criados na sua mente. E assim, cara, eu não sou psicólogo, mas eu gosto muito desse assunto e eu sempre tento aplicar conceitos que eu vejo na minha vida. Então isso tem dado certo pra mim. E essa aqui é a minha dica para você achar o seu propósito inicial aí. Outro problema interno muito recorrente é quando nós acabamos caindo no limbo de apenas esperar pelo dia do pagamento. Existe um problema muito grave a médio e longo prazo, que é quando nós apenas caímos nesse looping de trabalhar durante tantos dias para depois apenas receber um salário e tudo acaba ficando sem sentido. Porque pensa comigo, você passa 90% do seu tempo trabalhando e você apenas usufrui livremente 10% daquilo que você produziu. Se você é um funcionário CLT, é muito fácil de fazer essa conta. Você acaba trabalhando durante 11 meses e tem ali seus 30 dias de férias. Tudo bem, você pode fracionar essas férias e tudo mais, mas a conta não deixa de ser a mesma, onde você produz 90% do seu tempo e usufrui apenas 10%. E assim, eu não estou falando que você precisa sair do seu emprego, empreender, virar um empresário, até porque provavelmente você vai ter que trabalhar muito mais. Se você está em um trabalho que você não gosta, a forma como você enxerga todos os seus dias, ela tem que fazer parte das suas reflexões. E uma técnica muito boa para isso é você tentar listar 3 coisas boas que você gosta do seu trabalho. Você precisa exercer a gratidão percebida, que é um elemento muito legal da psicologia positiva que eu venho aplicando na minha vida. Para que você não caia nesse looping infinito de apenas esperar pela recompensa e gostar só do que o seu trabalho pode comprar para você. Agora, escreve aqui nos comentários uma situação que você já percebeu e resolveu na sua vida profissional. Lembre-se, você pode ser um solucionador de problemas e as pessoas podem gostar de ouvir a sua opinião. Eu gosto bastante quando o pessoal comenta aqui nos meus vídeos e assim como eu já disse, hoje o meu canal ainda é pequeno, mas imagina só que legal você conseguir ver num futuro que você genuinamente ajudou alguém. Então é muito importante o seu comentário aqui na plataforma se você chegou até aqui desse vídeo e eu já tenho muito a te agradecer. O meu nome é Gustavo e essa foi a minha contribuição e até o próximo vídeo.